Olá! Hoje a gente começa com uma frase que, olha, dá o que pensar. A coisa mais misericordiosa no mundo é a inabilidade da mente humana em correlacionar todos os seus conteúdos. É tipo a ideia de que talvez seja melhor não saber de tudo, né? Principalmente do que tem lá fora, no cosmos. E é com essa ideia que a gente vai explorar uns trechos bem perturbadores de O Chamado de Cthulhu. O material que temos é fragmentado. Anotações de um professor que morreu assim de repente, recortes de jornal, o relato meio febril de um artista e até o diário de um marinheiro. A ideia é tentar juntar essas peças. Exatamente. É quase como uma investigação, né? A gente vai seguir as pistas deixadas pelo narrador do conto, tentando conectar os pontos. Um culto antigo que parece estar em todo lugar, sonhos esquisitos que muita gente teve ao mesmo tempo e uma entidade que, bom, nem dá para descrever direito. Vamos tentar entender o que o professor Angel descobriu. Isso. Tudo começa com esse professor, o Angel, que era um baita especialista em línguas antigas. Ele morre de um jeito meio esquisito e o sobrinho neto dele herda um monte de papelada. E no meio disso, ele acha uma caixa trancada. Dentro, um baixo relevo de argila. O mais estranho é que parecia novo, recém-feito, mas o estilo era pré-histórico. E a figura? Uma coisa monstruosa. Sabe? Meio polvo, meio dragão, uma caricatura de humano e, no fundo, uma arquitetura gigante, ciclópica, como dizem, e uns hieróglifos que ninguém nunca viu. Junto, o principal, um manuscrito chamado Culto a Cthulhu. Ah, e esse manuscrito é chave. Ele fala de um jovem, um escultor H.A. Wilcox. Esse rapaz procura o Angel lá em 1º de março de 1925, logo depois de um terremoto. E ele leva o quê? O próprio baixo relevo. Diz que esculpiu depois de um sonho muito louco que teve durante o terremoto. Sonhou com cidades gigantes, não humanas, e ouviu uma voz esquisita falando Cthulhu-Ftagan. Nossa! E o Angel ficou vidrado. Porque isso, pra ele, conectava com outras coisas que ele já estava pesquisando, sabe? Mas espera aí, um sonho? Por que o Angel ficou tão obcecado com um pesadelo? Foi só isso? Então, aí que a coisa fica mais esquisita. Não foi só ele. O Wilcox continua tendo esses sonhos com as cidades impossíveis, ouvindo Cthulhu e R'lyeh. R'lyeh? É. Aí ele ficou doente, teve febre alta, delírio, lá pelo dia 23 de março. Falava numa coisa gigantesca. E o mais impressionante, nesse mesmo período começam a surgir relatos no mundo todo. Artistas, poetas, gente mais sensível, tendo pesadelos parecidos, um pânico geral, sem explicação. Tipo uma onda psíquica. Que loucura. Pois é. Daí, de repente, o Wilcox melhora e esquece tudo. Isso tudo sugere que não era só um sonho, né? Tinha algo maior acontecendo. E o manuscrito do Angel tinha mais coisa, né? Voltando no tempo. Sim, ele conecta com uma história de 1908. Um inspetor de polícia de Nova Orleans, o Legrasse, ele apresentou numa conferência de arqueologia uma estatueta de pedra, antiga, meio esverdeada, bem grotesca. Parecida com o relevo e o sonho. Idêntica. E ele disse que aprendeu isso numa batida num culto nos pântanos da Louisiana. Um grupo bem sinistro, ligado a rituais horríveis, desaparecimentos. E na conferência alguém reconheceu? Sim. Outro professor, o Webb. Ele ficou chocado porque tinha visto algo muito parecido décadas antes num culto na Groenlândia, entre esquimós degenerados, como ele descreveu. Tinham um fetiche igual e cantavam umas palavras foneticamente quase idênticas. As mesmas palavras? Praticamente as mesmas. Flingluinglenaf Cthulhu Lierhuaganagoftagen. A mesma coisa que o culto da Louisiana cantava. Imagine isso ecoando por séculos em lugares tão distantes. Arrepiante. Mas o que significava essa frase? O que esse povo acreditava? Bom, segundo os cultistas que o Legrasse prendeu, significava algo tipo: na sua casa em R'lyeh, Cthulhu morto espera sonhando. Um deles, um velho chamado Castro, contou mais. Contou o quê? A história toda do culto. Eles adoravam os grandes ancestrais, seres que vieram das estrelas eras atrás. Não são de carne e osso como a gente. Agora, eles estariam mortos, mas sonhando na cidade submersa de R'lyeh.
Cthulhu seria um deles? O sumo sacerdote deles, e eles conseguem influenciar a gente, os humanos mais sensíveis, pelos sonhos. O culto espera que as estrelas se alinhem de novo para libertar Cthulhu e os outros. E aí, bom, seria o fim da humanidade como a gente conhece e o começo de outra era de êxtase e liberdade total, além do bem e do mal. Cara, e tem mais uma peça, né? A do marinheiro. Exato. O narrador acha uma notícia de jornal da Austrália, de abril de 1925. Falava de um iate achado à deriva, o Alert, só um sobrevivente, Gustaf Johansen. E ele estava agarrado num ídolo de pedra. Igual os outros. Muito parecido. Ele era o segundo imediato de outro navio, o Emma, e o relato dele é o ponto alto do horror. O que aconteceu? Em 22 de março de 1925, repara na data, bate com o Pico dos Sonhos e o Delírio do Wilcox. O navio dele, o Emma, topa com o Alert. Só que o Alert estava cheio de cultistas super hostis. Uma batalha no mar. Sim, a tripulação do Emma vence e toma um alert. No dia seguinte, eles avistam uma ilha que não devia estar ali. Uma terra que surgiu do mar, com aquela arquitetura colossal, ângulos impossíveis, uma geometria que dava enjoo só de olhar. Era Riley. Tinha emergido. E lá eles viram a coisa. Viram. Uma porta gigantesca se abriu e de lá saiu Cthulhu. O Johansen descreve como uma montanha caminhou ou tropeçou, uma massa verde pegajosa, com tentáculos, garras, asas. Indescritível, mas era a mesma coisa dos ídolos, dos sonhos. Meu Deus, e eles fugiram? Foi uma fuga desesperada. A criatura foi atrás deles na água. Aí o Johansen fez uma loucura. Virou o iate Alert e bateu de frente com o Cthulhu. Funcionou? A criatura explodiu numa gosma nojenta, mas Cthulhu começou a se juntar de novo enquanto eles escapavam a toda velocidade. Impressionante como as datas se encaixam, né? O terremoto e os sonhos em 1º de março, os pesadelos globais e o Johansen encontrando Riley e Cthulhu ali por 22, 23 de março, e depois a tempestade de 2 de abril, quando os sonhos param e Riley some de novo. Exatamente. E as mortes do Angel e do Johansen depois, de forma misteriosa, só reforçam o que eles viram e sabiam demais. É tudo fragmentado, mas forma um quadro assustador. É, uma teia de conexões muito perturbadora. O mesmo monstro, o mesmo cântico bizarro, o culto que não morre, os sonhos coletivos, a aparição rápida e terrível de Riley. E no fim, a gente fica com a conclusão do próprio narrador, né? O culto continua por aí. Cthulhu e Riley não foram destruídos, só voltaram a dormir sobre as ondas. Estão esperando. Pois é. E fica a pergunta no ar, né? Tirada dos próprios textos do culto. Sim. O que vai acontecer quando as estrelas estiverem certas de novo? O que emergiu pode afundar, e o que afundou pode emergir. O pavor espera e sonha nas profundezas. Uma era virá. Dá pra perder o sono pensando nisso, né?